Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos nessa noite em especial nosso amigo Dagmar Nogueira, que assume sua vaga aqui nessa Casa Legislativa. Seja bem-vindo. Cumprimentamos essa distinta plateia que nos prestigia aqui nessa noite, pessoalmente, e a plateia que está através da internet acompanhando também essa sessão, a imprensa. A todos, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, nós queremos falar aqui sobre a audiência realizada na Vila Centenária na semana passada pelo governo, com o convite feito aos moradores ali das imediações do pretenso loteamento Santa Fé, ou residencial, como queira. A intenção do governo seria realizar ali uma audiência de estudo de impacto de vizinhança. Os moradores acolheram e aceitaram o convite, e outros tantos compareceram, provavelmente os interessados nessas casas desse residencial. Numa avaliação rápida, olhamos assim, olha, de repente, 3-1, ou 2 para 1 no caso, né? Um terço. Não, mas deu de fato 3-1 a estimativa dos moradores, de que então tínhamos ali cerca de, não foi feito contagem, senhor presidente, mas cerca de 25% de moradores ali, da Alberto Torres e imediações, e outros 75%, então, de pessoas interessadas nas casas. Até aí nenhum problema. Fato, senhor presidente, que esteve lá também, que nós notamos muito pouco, senhor presidente, da conversa sobre o impacto da vizinhança. Foi convidado o engenheiro, ou convidados, os dois engenheiros, falou primeiramente o engenheiro Fossati, os dois engenheiros da IMAB, Empresa de Habitação, falaram, dando detalhes das casas, o telhado, as dimensões, a porta, a janela, a cerâmica, como se já fosse uma realidade. Até falar dessa tribuna do que já é o que não é a realidade, até é temeroso, né? Mas impacto de vizinhança, de fato, foi muito pouco tratado. Os moradores tinham uma expectativa, e eu estive lá 2 dias depois conversando com o presidente da Associação de Moradores, senhor presidente, numa boa conversa, e havia uma expectativa dos moradores sobre o impacto que esse residencial pode causar naquela vizinhança. Isso foi muito pouco tratado. Nós, de fato, elogiamos aqui, destacamos, vereador Peter, a iniciativa do governo de fazer essa primeira reunião. Ficou na nossa expectativa e na dos moradores, com certeza, muito a desejar, mas houve um começo. Só que não é possível que o governo queira repetir o mesmo erro que já cometeu com o residencial Alpestre, senhor presidente. De colocar ali aquelas pessoas sem a menor infraestrutura. Estão colocados lá, e os problemas no Alpestre se agigantam. Com as casas, com as residências, primeiro no sistema geminado, que eu acho cruel demais. Dificilmente se dá certo, você colocar 2 famílias para morar no que nós chamamos por aqui de parede e meia. Não dá certo. Morar irmão com irmão, cunhados, isso já é uma dificuldade. Agora, com pessoas, famílias totalmente diferentes, distintas, culturas distintas, é difícil, muito difícil. E aí, nós temos a questão das casas propriamente, a baixa qualidade daquelas residências, péssima qualidade. Logo depois que o residencial foi entregue, além de uma porta que não passava uma geladeira, janelas com problema, piso com problema, tudo com problema, forro deslocando, caindo, despedaçando, péssima qualidade. Mas daí, a IMAB diz que não tem nada a ver com isso. Eles só forneceram um cadastro. A Caixa Econômica não tem nada a ver com isso, porque só financiaram. E assim nós vamos, né? A Implantec, que fez a construção, também diz que não tem nada disso, seguiram o projeto. É difícil acreditar que o projeto previa essa baixa qualidade. Então, agora, no Santa Fé, se pretende colocar ali de 800 a 1.000 pessoas. Em tantas famílias, é o número de 800 a 1.000 pessoas. Não tem creche e não tem previsão. Não tem escola, não tem posto de saúde. Não se fala numa estação de tratamento de esgoto, que é a da Alpestre, por sinal, é péssima.
está lá um mau cheiro terrível. O asfalto previsto ali na Alberto Torres não prevê calçamento. As pessoas vão ser atropeladas ali, o engenheiro confirmou que não prevê calçamento. Não tem um supermercado, não tem nada aquilo, nada naquele local. Nós precisamos ver como é que foi feita aquela compra, se foi feito de fato a dispensa foi feito ali uma desapropriação, me veio o termo, desapropriação. O proprietário poderia ter oferecido aos vizinhos, não o fez porque foi desapropriado. Então nós vemos ali uma série de irregularidades, senhor presidente, e de fato nós vamos ter que ter muita conversa. Não há nenhuma intenção de nossa parte de que o problema da habitação não seja resolvido. Pelo contrário, vereador Pedro, precisamos resolver o problema desse déficit habitacional. Só que não criando outros tantos problemas. Se não for revista essa situação, e eu concluindo, senhor presidente. Tem mais um minuto, por favor. Se não for revista essa situação do jeito que está, aí fica difícil, né? Só a impressão que temos que alguém fica esperando que alguém coloque algum ponto nesse assunto para o governo poder dizer que nós queríamos fazer, mas alguém não quis, alguém não deixou. Não podemos passar a ideia completamente equivocada para as pessoas que hoje precisam de uma habitação digna, de que alguém da oposição ou de alguém da sociedade não quer o residencial, nem mesmo aqueles moradores. Hoje os moradores têm lá uma assistência médica, por exemplo, do Rio Vermelho povoado, que atende 2 vezes por semana, e atende aquela comunidade. Uma comunidade chegar 3 vezes, 4 vezes maior, não vai ser possível. Nós teríamos outros tantos pontos a colocar, mas acho que a todos ficou muito bem claro que esse assunto precisa ser ainda muito conversado para que essa situação seja feita daquela forma que está, não vai ser possível. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Por favor, próximo vereador, na palavra livre. Vereador Jaime Ferreira de Lima. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 6 minutos para as suas colocações.